Muito bem, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Bom dia, que coisa linda, divina e maravilhosa. Estamos aí amanhecendo e é na Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o Brasil. Quando dá 8 horas da manhã da sexta-feira, nosso irmão Amadeu Ferreira faz o programa Nos Domínios da Mediunidade com toda a sua equipe, com Renato Bezerra e a equipe. E a Web Rádio Estação da Luz, ela é uma rádio que emana paz aqui de Natal, mas que tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo e do Movimento Espírita aqui de Natal. E nós agora queremos, com toda certeza, dar um bom dia especial ao nosso irmão Amadeu e ao nosso querido Renato. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, meu irmão Tavares, bom dia, Renato, bom dia você que nos acompanha aqui no programa Nos Domínios da Mediunidade, na Web Rádio Estação da Luz e no Facebook. Que as bênçãos e o amor de Deus, nosso Pai, continue nos envolvendo, nos proporcionando os recursos necessários para chegarmos a vocês com muita paz e harmonia em nossos corações. Que Deus nos abençoe e proteja. Renato. Amadeus, muito bom dia ao nosso amigo Tavares, todos esses que estão nos assistindo, nos escutando pela Web Rádio Estação da Luz. Maravilha, Tavares. Então vamos à leitura. Tavares, você faz a leitura preparatória com esse seu livro especial aí, por favor? Faço, meu amigo. Uma Odisseia é um comando de ação. Então, do livro A Jornada do Bom Combate, né? Deixa eu ver aqui. A Jornada do Bom Combate. No Caminho Espírita, o livro Caminho Espírita, Jornada do Bom Combate, Espírito Diverso, é uma mensagem do nosso querido Albino Teixeira, Mediunidade e Estudo. E ele começa dizendo assim: o dinheiro em si não é bom nem é mal. Meu filho. É instrumento neutro capaz de criar abastança ou estimular a miséria, dependendo disso daqueles que o detêm. A eletricidade em si não é boa nem é má. Energia neutra é capaz de engrandecer o trabalho ou precipitar o desastre, dependendo disso daqueles que as manejam. O magnetismo em si não é bom nem é mal. É agente neutro, é capaz de gerar o bem ou produzir o mal, dependendo isso daqueles que o dirigem. Assim também é a mediunidade, que não é boa nem é má em si mesma. Força neutra, é capaz de promover a educação ou acumular ignorância, dependendo isso daqueles que a usufruem. Para o emprego louvável do dinheiro, contamos com os preceitos morais que patrocinam o aperfeiçoamento da alma. Para a utilização correta da eletricidade, possuímos princípios da ciência que controlam a natureza. Para a sublimação do magnetismo, temos as leis da responsabilidade pessoal, que honrifica a consciência. Para a justa aplicação da mediunidade, dispomos dos ensinamentos do Espiritismo, trazendo a religião da justiça e do amor, que ilumina todos os distritos do universo. Irmão, estudemos o Espiritismo, a fim de que possamos compreender mediunidades e fenômenos mediúnicos. Nosso queridíssimo Albino Teixeira trazendo essa mensagem para todos nós. Pois não, Tavares, maravilha de mensagem. E a concordância com o nosso tema de hoje, falando sobre reencarnação. Mas, como você disse, Tavares, para iniciarmos o nosso programa, é necessário que peçamos a permissão, né? E façamos aquela rogativa ao alto. Como dizia nosso irmão Horácio de Góes, essa leitura preparatória é a colocação de um tapete especial para que a espiritualidade superior possa penetrar no ambiente onde estamos trabalhando. Mas agora nosso irmão Renato vai fazer as nossas rogativas, pedindo a devida autorização e proteção para os nossos trabalhos. É com você, Renato. Amado Jesus, mestre amigo, estamos aqui novamente, Senhor, procurando da melhor maneira possível transmitir a vossa doutrina,
essa doutrina que é o cristianismo redivivo. Solicitamos, Senhor, a sua permissão, a sua ajuda, a sua orientação, a sua inspiração, para que nós levarmos a todos esses que estão nos escutando, para que nós possamos levar até ele uma passagem, uma mensagem de amor, de paz e de felicidade. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos dê paz hoje, amanhã e sempre. Maravilha, meu querido irmão. Como disse Tavares, iniciadas as nossas atividades em nome de Jesus, nós vamos fazer a leitura do Evangelho. Como nos disse o irmão Bezerra de Menezes várias vezes, todo trabalho espírita deve ser antecedido por uma prece e uma leitura do Evangelho, porque é a base do Evangelho de Jesus que nós trabalhamos, é o nosso roteiro. E hoje nós vamos estudar, ou vamos ler e na sequência fazer um breve comentário, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência o desfaz. Item 18. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia, pela semelhança das inclinações. Felizes por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas os separa momentaneamente, porque ao regressarem à erradicidade, reúnem-se novamente como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes até seguem juntos na mesma encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou num mesmo círculo, a fim de trabalharem pelo seu progresso mútuo, o seu adiantamento. Se uns encarnados e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelos pensamentos. Os que estão livres velam pelos que estão em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer os retardatários progredirem. Após cada existência, deram mais um passo no caminho da perfeição. Cada vez mais apegados à matéria, seu afeto é mais vivo, juntos por ser mais apurados e não ser perturbados pelo egoísmo nem pelas sombras das paixões. Pode, portanto, percorrer, sim, ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe fira a estima mútua que os liga. Fique bem claro que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo. Porque os seres que neste mundo se unem apenas pelo sentido não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Somente as afeições espirituais são duráveis. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhe deu origem. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. Quanto às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesses, essas realmente nada têm umas para as outras. A morte as separa aqui na terra e nos céus. Meus queridos irmãos, esse texto evangélico é autoexplicativo. Não, primeiro eu gostaria de fazer uma referência a a última expressão do texto, terra e céu. O irmão Bezerra de Menezes nos esclareceu certa vez que, na verdade, essa figura de céu e inferno não existe. Essa dicotomia não existe. O que existe, na verdade, é estado d'alma das pessoas. Imaginemos, por exemplo, alguém que desencarna, isso é o exemplo que ele nos deu, e volta para o mundo espiritual, acolhido no ambiente que faz jus pela sua justeza nas suas atitudes, no seu trabalho, na sua vida. Então, essa criatura, após recuperar
as energias desperdiçadas no processo de desencarne, é levar a presença dos prepostos de Cristo para a prestação de contas. E ali o que vai acontecer? Reproduzem toda a existência encarnatória finda. Ou seja, de um lado aparece todas as oportunidades que aquela criatura perdeu, os erros praticados, as coisas erradas que fez. Aquilo para aquele espírito se constitui um sofrimento terrível. Ele vê os benfeitores espirituais, os parentes, os amigos, que investiram nele, trabalharam por ele, auxiliaram, e ele se vê perdido, muitas vezes, por impulso, por instintos. Isso lhe causa um sofrimento terrível. Isso seria o inferno, no estado de espírito que aquela criatura se encontra. Do outro lado, você vai observar o conjunto de informações que resultaram das ações que você praticou, o bem que você fez, o amor que você dedicou, as atividades que você desempenhou, os acertos que você teve na sua caminhada. Aquilo se constitui uma felicidade que o nosso vocabulário não tem adjetivo para qualificar. Ali está o céu interior de cada um. Ou seja, essa figura de céu e inferno, ela não existe circunscritas no espaço. É um estado d'alma de cada um. E como diz o texto evangélico, que eu vou deixar para Renato aprofundar, ele é autoexplicativo por quê? Ora, a encarnação, como diz o texto, ela não separa as criaturas, pelo contrário, ela une as criaturas, porque elas unem aqui e unem no mundo espiritual. No mundo espiritual, porque as criaturas vivem em função das afeições que nutrem umas pelas outras. E quando elas encarnam, podem, inclusive, vir juntas em famílias homogêneas, tranquilas, mas aqueles que ficam libertos do mundo espiritual vão trabalhar pelo progresso dos que estão cativos, ou seja, que estão encarnados. E os encarnados, auxiliados pelos seus parentes e amigos, esses vão trabalhar com muito mais segurança e o resultado certamente será auspicioso. Então, eles têm uma experiência encarnatória lá, no mundo espiritual estão livres da erraticidade, vêm para aqui numa experiência encarnatória, trabalham juntos, voltam para o mundo espiritual e cada vez mais se fortalecem os vínculos. O contrário daqueles que desacreditam ou não creem nessa assertiva do Evangelho, eles se separam aqui na Terra e não mais se encontram. Mas eu quero dar um abraço, mandar um abraço fraterno para o nosso querido irmão Fuedo Quintal, lá em Santa Luzia, em Minas Gerais, que já apareceu aí. Um abraço fraterno, meu querido. Que Deus o cubra de bênção e paz. E eu passo a palavra para o nosso irmão Renato, que vai aprofundar mais um pouco aqui na questão da encarnação fortalece os laços de família. Não é isso mesmo, senhor Renato? Nós temos duas maneiras de analisar esse ponto, Amadeus. No caso, quando Jesus diz quem é meu pai, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, aí se torna um ponto universal. Quando nós partimos para outra análise, é a filial, a união filial dentro da mesmo grupo, com espíritos que têm nesse momento a sua evolução, a sua maneira lógica de viver a vida dentro das suas condições vibratórias. Nós vivemos em grupos. Esses grupos, às vezes, nós passamos unidos muitos anos, às vezes até séculos. Por exemplo, o meu pai pode ser meu filho. O meu avô pode ser meu filho. É uma questão morrer, nascer, viver, morrer, renascer e progredir sempre. Essa é a frase que a doutrina dos Espíritos nos traz para nos mostrar os laços familiares, o fortalecimento de todos nós perante a humanidade, perante a nossa família, perante nós mesmos, porque nós estamos aqui para evoluir, para espiar, para viver, para mostrar o que nós somos. E
o que nós poderemos chegar a um ponto de sermos aqueles espíritos que não tenha mais a necessidade de reencarnar aqui no planeta Terra. Então, é muito importante esse ponto evangélico, porque tudo que Kardec nos trouxe, em cada objetivo de cada ponto, é para a nossa evolução. É mostrar que nós temos de ter o conhecimento, como diz a própria espiritualidade, que nós temos de ter conhecimento, porque é uma das asas da evolução, a moral e o conhecimento. E outra coisa, é o que Emmanuel diz, o que nós podemos fazer melhor para a doutrina dos espíritos é a sua divulgação. Então, é esse nossa pequena maneira de pensar sobre esse ponto evangélico. Semana passada, foi na semana anterior, acho que foi o irmão Júnior lá de Nova Parnamirim, ou foi o outro de Pium, foi um dos dois que nos perguntou os tipos já de chegaram aí, seu Amadeu? Já chegou. Já estão aí os dois? Júnior de Nova Parnamirim, fui falar nele, né? Júnior de Nova Parnamirim, pode o espírito muito inferior, pode encarnar numa família de espírito superior sem que eles, os pais, tenham qualquer débito com esse espírito? Bom dia, meu querido. Que Deus o abençoe e proteja. Essa é uma bênção que Deus nos proporciona e que acontece com muita frequência. Eu vou ser bem breve para Renato concluir, e na sequência nós vamos falar mais ainda sobre esse tema. Veja bem, o que ocorre é o seguinte: os espíritos refratários, pela misericórdia divina, não é por mérito, porque, na verdade, eles são carentes de méritos, mas as bênçãos divinas sempre estão sobre nós. Pelas bênçãos e a misericórdia de Deus, nosso Pai, espíritos refratários têm a permissão de encarnar numa família propriamente dita, que nós vamos ver aqui os tipos de famílias que proporcionam isso. Essas famílias homogêneas, família unida, como o Renato acabou de falar. Por que isso ocorre? Pela misericórdia divina. Porque isso tem um duplo significado. Tem um objetivo de aquele espírito se esclarecer, evoluir, crescer diante dos exemplos praticados por aquela família, e isso é importante, importantíssimo para aquele espírito. E a família, por sua vez, também cresce usando os atributos divinos da tolerância, da paciência, da resignação, da indulgência. Então, no cômputo geral, quando termina aquela encarnação, o espírito poderá até continuar com a família, ou pode retornar ao seu grupo, mas com absoluta certeza ele deve voltar esclarecido, evoluído em relação ao que era. Porque ele aprendeu com a família e a família cresceu com os exemplos dele. Apesar de atitudes inferiores, mas com certeza termina todo o conjunto crescendo. Não é isso mesmo que acontece, Renato? É isso mesmo. Existe, quando o Júnior, bom dia, Júnior, quando você falou aqui na família de espíritos superiores, você já está respondendo a sua própria pergunta. Quando os espíritos são superiores, ele acolhe todo mundo. Eles é considerado uns protetores, uns espíritos nobres, certo? Que está para acolher qualquer um. E se eles estiverem em missão aqui na face da Terra, eles podem trazer os espíritos, solicitar a reencarnação de qualquer espírito, porque eles têm uma condição, por ser evoluído, de mostrar a esses espíritos que eles têm uma condição de evoluir também. Isso é normal dentro dos desígnios de Deus. Porque, mesma coisa se você olhar, Deus, nosso Pai, é Pai. Ele está sempre buscando de nós, seus filhos, para chegarmos até Ele. E Deus, nosso Pai,
Permita aos espíritos, seus mensageiros, para que possam, junto com ele, elevar o pensamento e buscar uma condição melhor de vida para todos aqueles irmãos que estão numa condição inferior. Para você ter só uma ideia, você tem um espírito tem uma certa condição. O que é que acontece? Por que evoluir? Aí os espíritos dizem mesmo assim, nós buscamos evolução para chegar a Deus. Mas também é para que nós possamos olhar para trás e buscar aqueles espíritos que ainda estão numa situação delicada. E nós olhamos para frente para que aqueles espíritos mais evoluídos do que a gente nos socorrer. Então, nós somos um meio de transição entre uma maneira de elevarmos o nosso pensamento e juntarmos ao nosso Pai Celestial para que toda a família universal, tenha uma condição de evoluir e chegar a Ele através do amor e da paz. Maravilha, Renato. Veja bem, como eu estava falando antes da pergunta do nosso Júnior de Nova Parnamirim, aqui do Rio Grande do Norte, eu lembro que dias atrás alguém nos fez uma pergunta e a gente respondeu, deu uns exemplos de encarnações provacionais, etc. E de repente vem tantas informações, termina a gente, às vezes, até desafinando um pouco no contexto. Mas hoje eu vou me preocupar em responder os 4 tipos de reencarnações que ocorrem. A reencarnação compulsória, a acidental, a proposta e a livre ou missionária. Eu vou começar falando, Renato, sobre a reencarnação compulsória. O que seria uma reencarnação compulsória? Este tipo de reencarnação é destinado a espíritos que não têm capacidade de fazer suas próprias escolhas, devido ao seu adiantamento evolutivo atrasado ou por faltas graves que impedem a liberdade de escolha. O espírito é acolhido sem prévia concordância dele, até sem o seu conhecimento. Também a reencarnação compulsória é imposta pela lei de Deus, nos casos que exigem longas expiações. Neste, tudo acontece naturalmente de uma forma automática. Este processo acontece de tal maneira, os espíritos inferiores com ideias fixas entram em grande associação com o útero, que tem circunstâncias adequadas para a sua nova encarnação, em moldes totalmente dependentes da hereditariedade, mas até mesmo nesses casos, os espíritos superiores responsáveis pelo destino do planeta da Terra supervisionam à distância essas entidades reencarnantes, ou seja, nenhuma existência está subordinada nenhuma existência está abandonada à ajuda carinhosa de Deus, esta sempre presente. Os espíritos superiores do renascimento na Terra têm conhecimento de todas as reencarnações automáticas compulsórias e é o maior número que ocorre no planeta. Então, recapitulando tudo isso, Renato, veja bem, essas reencarnações são aquelas que o espírito muitas vezes está empedernido no erro, cometendo uma série de atrocidades, às vezes ele tem até resquício de lembrança ou de consciência do que pode lhe acontecer, mas eles têm medo. Eu vou dar um exemplo prático. No livro Memória do Suicida, Castelo Branco, ele praticou suicídio e ele sabia, depois que ele se esclareceu lá no Hospital de Esperança, Hospital de Nossa Mãe, ele ficou preocupado porque sabia que ia passar por situações difíceis. Os outros espíritos que foram socorridos com ele, todos eles reencarnaram, e ele ficou lá fazendo curso, se preparando, passou 50 anos lá, andando em círculo, fazendo jogo de cintura para não reencarnar. Mas em dado momento, ele foi pego pela justiça divina. Ele foi arrastado para um processo reencarnatório.
Claro que ali houve todo um planejamento, mas o que chama atenção aqui na reencarnação compulsória é que o espírito ele é pego de surpresa, ele é retirado do ambiente onde se encontra, do clima que se encontra, amparado pela lei divina, pela lei de progresso, e aí ele é colocado num processo reencarnatório. Às vezes até sem a consciência dele, sem o consentimento, porque às vezes ele quer continuar naquele estado de coisa, mas a lei divina o junge naquela situação e ele é conduzido, assistido pelos espíritos superiores responsáveis pelas encarnações, e assim ele prossegue na sua caminhada, independentemente de querer ou não. Ele está trabalhando o seu progresso. Não é isso mesmo que acontece, Renato? É verdade. Quando o espírito está numa situação ainda que não tem uma condição ainda de conhecimento da sua própria vida, isso daí vem os nossos amigos espirituais, os nossos mentores, e define a sua reencarnação. Nesse caso, os mentores espirituais localiza os pais, localiza aqueles espíritos que têm condições de receber em seus braços aquele espírito que está nessa situação. Então, mas também nós colocamos aqui, programas anteriores, que esses espíritos vêm numa condição que às vezes não tem condições de saber o que é que vai acontecer. Como assim? É porque o processo é tão... Tudo aquilo que construímos aqui, nas nossas vidas, e tudo aquilo que nós temos em mente no nosso dia a dia, nós construímos as nossas vidas. As nossas vidas são construídas por nós mesmos. Se você procura fazer algo que seja bom, tudo que nós fazemos retorna para a gente. Se nós fizermos o mal, vamos ter problemas e problemas por essa construção. Se nós construímos o bem, aí nós vamos também receber da espiritualidade de Deus tudo aquilo que nós recebemos, que nós fizemos. Quando nós fazemos, como diz a doutrina dos Espíritos, que o próprio Francisco de Assis, dando é que se recebe. Então, se nós fizermos coisas boas para o nosso próximo, nós não estamos fazendo para o nosso próximo, estamos fazendo para nós mesmos. Não adianta. Temos de tirar de nós, fazermos um autoconhecimento de nós mesmos, para sabermos quem somos. Se nós temos egoísmo, se nós temos orgulho, se nós temos vaidade. Aí parte daí a questão de nós sabermos fazermos alguma coisa por alguém, e por nós mesmos. Então, esses espíritos que estão nessa situação, que é o primeiro compulsório, que nós falamos aqui anteriormente, que eles vêm numa situação que não define nada. Os mentores que analisam, se eles tiverem um pouquinho de condições de saber o que é que poderá acontecer ou pedir, os mentores vão dizer não. Por quê? Porque tudo que nós viemos fazer aqui são consequências de vidas pretéritas. Não adianta. Só uma intervenção, olha, para você ver como é interessante. Num dos livros de Humberto de Campos, é uma pequena passagem muito interessante, ele nos fala que em um certo momento da vida, uma senhora com uma certa idade estava numa grande avenida e estava para passar de um lado da rua, da avenida, para o outro lado. E era com muita dificuldade porque o movimento de carro era muito grande. Então vinha um jovem, olhou aquela senhora, pegou na mão, de um jeito ou outro, puxando a senhora, e ultrapassou essa senhora para o outro lado. O que aconteceu? A senhora daí começou a fazer prece.
por aquele jovem que tinha socorrido naquele momento. Esse jovem, ele partiu para a espiritualidade. Quando chegou no mundo espiritual, os protetores foram fazer uma análise do que ele tinha feito de bom por alguém. E os mentores espirituais não conseguiram detectar. Levaram para um plano superior, para os amigos fazendo uma análise do seu programa que ele fez aqui na face da Terra. Eles descobriram que esse cidadão, já que não tinha condições de localizar onde ele poderia ficar, eles conseguiram detectar que ele fez essa pequena caridade. Nesse ponto, aí ele conseguiu evoluir um pouquinho. Não ficou estacionado. Uma pequena ação, ele conseguiu mais um degrau na sua vida espiritual. Olha que são as coisas de Deus. Tudo que nós fazemos está escrito. Tudo que nós construímos aqui está escrito. Nós podemos até esquecer, mas o plano espiritual, os nossos amigos espirituais têm a nossa vida. A nossa vida. Para finalizar, para ele ter um entendimento melhor, quando André Luiz, que isso passa até no filme, alguém fala das pessoas que fizeram prece por ele. E acontece que só 2 pessoas fizeram prece pelo nosso amigo André Luiz. Foi uma senhora que ele atendia o seu marido no consultório e a sua própria mãe. 2 pessoas. Mas a espiritualidade sabia quem era, nos arquivos da espiritualidade, tinha as 2 pessoas que fizeram prece para André Luiz. Foi no mesmo caso desse cidadão que levou essa senhorazinha de um lado para o outro. Está num dos livros de Humberto de Campos, o Irmão X. Ok, meu irmão Renato, muitíssimo obrigado pelas suas explicações, mas vamos aqui uma pergunta do meu querido irmão João Maria Freitas. Nosso João Maria Freitas é o nosso cérebro técnico, ele está montando aí uma coisa, brevemente ele vai conduzir essa nave aqui, nessa programação de Tavares, é ele que vai ficar dirigindo a nossa nave. E ele faz uma pergunta aqui interessante. Amadeu, em um programa anterior, você falou que na Índia os espíritos reencarnavam rapidamente. Isso só acontece na Índia? Não, isso acontece em todo mundo. A Índia tem uma particularidade porque, segundo as informações de Ramatiz, a Índia, pela sua natureza introspectiva, pelos seus recursos filosóficos, foi a nação que veio com a proposta de trabalhar filosoficamente a evolução da humanidade. Então, subentende-se que ali tem um pessoal mais evoluído, mais avançado. Né? Tudo bem. Ocorre o seguinte, no livro Histórias que os Espíritos Contaram, capítulo, aliás, primeiro volume, é no segundo volume, não sei, é um dos 2. Inclusive, Guimarães Rosa, aqui no Brasil, participou dessa pesquisa, consta que lá as encarnações podem acontecer. O espírito está encarnado agora, desencarna, incontinentemente reencarna em um espírito que está nascendo. Ou seja, ele sai de um corpo e ocupa outro. Isso é um processo evolutivo, daquele povo e é um merecimento daquele espírito. Agora, esse fato de um espírito reencarnar rapidamente vai depender do planejamento. O espírito pode desencarnar, recuperar sua consciência em tempo recorde, pedir à espiritualidade novas oportunidades para dar prosseguimento no seu processo evolutivo, e ele tem essa autorização, como tem aqueles refratários que não querem mais reencarnar de jeito nenhum, porque sabem que a experiência reencarnatória é sempre uma prova difícil a ser cumprida. E aí é uma questão de escolha e de mérito. Como nós estamos falando aqui, e Renato foi muito explícito na questão do mérito, vai depender do merecimento do espírito ter essa oportunidade de desencarnar, de reencarnar. É que nós não sabemos, na verdade, como funciona e não temos acesso aos arquivos do plano espiritual
relacionados à questão da reencarnação, mas pode acontecer. Nesse caso, o espírito superior pode encarnar no meio de espíritos inferiores, família Sérgio de Pium. É o inverso da pergunta anterior. Ô, Sérgio, bom dia, meu querido. Paz e luz com Jesus. Pode, meu irmão. Como foi dito anteriormente, os espíritos elevados, e aí eu não estou nem me referindo a espíritos superiores, porque os espíritos superiores, excepcionalmente, eles não precisam de reencarnar. Eles só reencarnam em missões, nós vamos ver lá embaixo, nas reencarnações livres. O que pode acontecer é que ele pode fazer uma opção para reencarnar no meio de uma determinada família, pode ser até ser seus parentes, para ajudar aquela família. Ele, com os recursos superiores que já adquiriu, ele pode reencarnar e ajudar aquela família no seu crescimento. É uma escolha que ele faz, porque aí, aquele espírito, ele tem mérito para escolher onde vai encarnar e que tipo de experiência encarnatória ele vai viver, porque ele faz por merecer. Nós vamos falar sobre isso lá na frente, tá ok? Mas, Renata, é isso mesmo que acontece? Isso acontece porque, é como ele falou, é um espírito superior. Esse espírito superior, ele tá num grau de reencarnação que ele pode reencarnar a qualquer momento como um trabalhador, tá certo? Ele é um trabalhador de Jesus, ele vem aqui só para que possa ajudar aqueles que estão necessitando de uma ajuda espiritual, certo? Por quê? O espírito superior, meu amigo, já tá dizendo o nome, é superior, é muita luz, é luz, certo? É um espírito que já não tem mais compromisso com o circo carnal aqui na face da Terra, nesse planeta de provas e expiações. Ele pode vir numa missão. Seu grupo familiar, estando numa situação muito precária na face da Terra, ele pode vir aqui dizer, eu vou ajudar, eu vou descer para ajudar. E ele já vem, ele faz sua programação. Os mentores espirituais não precisam nem dizer o que ele deve fazer. Ele diz mesmo assim, eu vou fazer isso, vou fazer tudo o que posso para que esses amigos espíritos, esses meus irmãos, que nós temos afinidade, possam evoluir. Então, Sérgio, é na hora. É a missão divina, porque são superiores. No caso de certos espíritos, não. Tá certo? Certo? Não tem a condição. Para você ver como é, para você ter o entendimento, se você assistir aquele filme Nosso Lar, você vai encontrar um caso muito interessante, nesse caso que você está me perguntando. Quando a mãe de André Luiz, que está num plano superior, planeja sua reencarnação para se casar com seu esposo da reencarnação passada, que teve um problema com duas jovens. Ela, por seu espírito superior, vai reencarnar com um espírito que está numa fase difícil no mundo espiritual, junto com aqueles dois espíritos que têm afinidade, também estão no mesmo plano. Ela vai pediu para reencarnar, vai casar com ele de novo, e aqueles dois espíritos que estão com ele, questões de afinidade, vão ser os seus filhos, as suas filhas. Olha como é o espírito superior. Vem, reencarna. Ainda traz uma responsabilidade, tendo a sua responsabilidade. Eu vou e vou levar eles comigo.
para que eu possa conseguir eles evoluírem. Olha o que é essa situação. Então, se você pensar em qualquer momento em falar espírito superior, aí, meu amigo, você está falando de luz, você está falando de amor. É aquele que entende tudo. São aqueles que nós, às vezes, não conseguimos nem chegar até eles por ser tanta luz. E esses espíritos ao nosso lado. Então, meu amigo, você deve ter aí uma condição de refletir como são as nossas vidas. Tá certo? Então, é um processo muito interessante na lei da reencarnação. Ela é muito vasta, esse tema. E nós podemos aí entender que vai depender da condição de cada espírito. Em relação à pergunta anterior, Mateus, sobre o que João perguntou na Índia, João, não existe privilegiado na face da Terra. Nem o Mestre Jesus foi privilegiado. Por quê? Porque Jesus, na condição espiritual que ele tinha, não era necessário ele ter sido crucificado naquele momento. Mas quando ele foi crucificado, ele, naquele momento, disse, Pai, perdoa porque ele não sabe o que faz. Porque se Jesus não tivesse perdoado, ele teria de vir, numa nova reencarnação, com aqueles espíritos que colocaram ele na cruz como irmãos, numa mesma família. E a gente não vê que Jesus retornou. Reencarnou, não reencarnou mais. Não tinha Nélio, não tinha César, não tem aqueles que chegaram a colocar ele na cruz. Então, porque Jesus é um espírito de luz, não é necessário. Mas nós que necessitamos reencarnar, reencarnamos dentro de uma condição, em qualquer momento, em qualquer local, a necessidade do mundo espiritual, achar que nós devemos reencarnar. Outro caso, para nós encerrarmos essa parte. Você se lembra o caso de nossa irmã Sheila? Na guerra, na Segunda Grande Guerra, quando Sheila desencarnou ela como enfermeira, ela desencarnou. Na própria hora, quando ela desencarnou, os amigos espirituais disseram, Sheila, estamos precisando de você. Disse, vamos ao trabalho. Então, lá no mundo espiritual, ela começou a trabalhar logo. Mas se fosse necessário de reencarnar com um compromisso, com a missão, bom, ela vem na hora. Ela vinha na hora. Então, não existe privilégio. A Ramatiz fala, ou a própria espiritualidade fala, alguns falam que lá reencarna mais rápido, é pela necessidade. Não é por privilégio. Porque na Índia eu vou para a Índia reencarnar e ficar encarnando, reencarnando, passando pouco tempo na espiritualidade. Não. Só questões de merecimento. Porque ninguém, nem Jesus, foi privilegiado. Ok. Pergunta aqui, já teve algum caso desses aqui no Brasil? Veja bem, na obra de André Luiz, não lembro agora qual é delas, mas ele faz um retrato da Guerra do Paraguai. E na Guerra do Paraguai havia 2 soldados amigos, eram 2 amigos. Foram para a guerra e lá eles estabeleceram a relação amorosa com a mesma mulher. Geraram um ciclo amoroso. Terminou a guerra e resultou no desentendimento entre eles, o tal do ciúme, aquela coisa toda, e um envenenou o outro. Mas os 3, eles eram culpados, eles tinham culpa no cartório. Então, aquele que foi envenenado, ele ficou com sequelas graves na garganta, na estrutura perispiritual. Então, a espiritualidade, examinando o caso deles, promoveram uma reencarnação naquele que foi envenenado, ele reencarnou, nasceu com sequelas gravíssimas na garganta,
viveu questão de horas, desencarnou, e aí livrou-se daquelas sequelas naquela encarnação e reencarnou imediatamente, e aí deu prosseguimento na restauração do equilíbrio, do ressarcimento dos erros que tinha cometido com o seu amigo e com a mulher. O ciclo amoroso veio a funcionar no sentido de que houvesse um ressarcimento dos erros cometidos. Mas há casos dessa natureza, sim. Nosso irmão Delcio Soares Silva, lá de São Paulo, um abraço, meu querido, que Deus o abençoe. Senhor Amadeus Renato, como será que o espírito que está encarnado hoje como judeu e tem que voltar a encarnar como muçulmano e vice-versa? Kátia de Nova Cruz. Bom dia, Kátia. Paz e luz com Jesus. Eu vou me representar por um exemplo prático. Eu não sou muito de ficar dando exemplos práticos, mas Renato deve lembrar de Alberto, aquele rapaz que trabalhava, estudava lá no grupo de Ramatiz. Ele foi, inclusive, dirigente do grupo aqui, do grupo de Ramatiz, aí no Bezerra de Menezes. Ele era jovem, tinha 33 anos de idade, casado há pouco tempo, nasceu o seu filhinho, aí era a alegria da sua vida. Ele trabalhava na Petrobras e foi transferido para o Espírito Santo. Foi trabalhar naquela prospecção de petróleo lá nos campos, que passa uma semana no campo e uma semana em casa, ou é 10 dias no campo, 10 dias em casa. Eu não sei bem. Eu sei que em uma daquelas vezes que ele estava no campo, ele teve um aneurisma cerebral e morte instantânea. Mas aí ele ficou revoltado. Isso que me disse foi o próprio irmão Bezerra de Menezes. Ele ficou revoltado porque ele estava na flor da idade. Ele tinha se formado em engenharia, era engenheiro, ele estava casado há pouco tempo, amava a esposa, um filho recém-nascido. Ele tinha toda uma perspectiva de vida pela frente, mas chegou o momento dele e ele ficou revoltado. Ele não aceitou a desencarnação. Aí o irmão Bezerra de Menezes botou ele para dormir, ele passou 30 dias dormindo. Enquanto ele dorme, aí ocorre aquele fenômeno que André Luiz descreve lá em Nosso Lar. Enquanto o corpo perispiritual estava em repouso, a espiritualidade estava trabalhando o seu mental, como fez com André Luiz. André Luiz deixou o corpo em repouso, foi levado à presença da mãe dele, num outro plano superior, mais elevado. E aí, 30 dias depois, aquele rapaz foi despertado, e aí ainda estava revoltado. Para resumir a história, ele passou 90 dias, ou seja, 3 meses adormecendo, sendo adormecido, até se conscientizar que aquele fenômeno foi o dispositivo da lei, ele não precisava mais, estava numa encarnação completiva e ele precisava retornar ao plano espiritual. Mas aí foi dada a informação lá do Bezerra de Menezes que ele estava bem. Aliás, ele veio lá no Bezerra de Menezes, na reunião mediúnica, informou que estava bem e que ia fazer um curso de amor, um curso sobre amor no mundo espiritual. Ele e mais 70 irmãos de vários continentes, de várias nações, iam fazer um curso de amor. Muito bem. Passado aí, eu acredito que um ano e meio mais ou menos, eu estava com um grupo de prática mediúnica lá na livraria, afastei as gôndolas, reunimos o pessoal ali, estávamos fazendo uma aula prática. Fizemos a leitura, fizemos o estudo teórico. Na hora que fomos iniciar a parte prática, eu tinha concluído o estudo teórico falando sobre este caso. E aí o que acontece? Assim que nós iniciamos, ele veio nos dar o testemunho, numa emoção extraordinária. Bom, eu não preciso dizer que foi um chororô geral, porque eu também chorei muito, né? E ele veio nos agradecer pela lembrança do caso dele. E veio agradecer pelo apreço que estávamos tendo com relação a ele. E veio explicar que estava fazendo um curso de amor. E nesse curso de amor não existe barreiras religiosas. É a religião de Jesus. E nesse curso de amor, qualquer um espírito, pelo seu desprendimento, pelo bem que possa fazer, independentemente da religião que ele viva hoje, ele pode ser distinguido para fazer esse curso. E ele vai trabalhar na causa de Jesus amando, independentemente de conceituação religiosa. Portanto, para nós é uma situação muito difícil um judeu reencarnar como muçulmano e vice-versa. Mas no plano espiritual,
Isso certamente é coisa naturalíssima. Não é isso mesmo, Renato? Kátia, quando nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, acho que no capítulo 4, no momento não estou lembrado, a lei da reencarnação, ela mostra o seguinte: dependendo da nossa condição espiritual, nós vamos reencarnar tendo oportunidades de mostrar quem somos nós. Por exemplo, uma reencarnação, você nasce sem a condição financeira, materialmente falando, para ver como é que você passa por essa prova. Você sem nenhuma condição financeira. Na reencarnação passada, na reencarnação posterior, você pode vir com uma certa condição financeira muito boa. Então, a espiritualidade faz vários, podemos dizer assim, testes com o espírito, para cada segmento, eles olhar o que nós fazemos, o nosso procedimento. E todos esses procedimentos de vidas, eles vão olhar o comportamento do espírito, da sua evolução espiritual. Você hoje está judeu. Amanhã, você tem essa religião. Tem esse ensinamento que é muito importante. Mas se você for muito radical com as outras religiões, provavelmente você poderá vir numa reencarnação posterior como muçulmano ou qualquer outra religião. Vai depender da construção que você faz na primeira. Você vai entender o momento da sua religião. Se você for aquele espírito com a sua religião, achar que aquela religião, a sua religião é a maior, criticando as outras religiões, você poderá vir na reencarnação posterior nessas outras religiões. Para você ter o conhecimento. Você nasce numa família dos muçulmanos, no caso, e daí você vai conviver naquele momento com aquela família e vai entender o que é o muçulmano. Então, isso é normal. Por exemplo, vamos dar aqui, um grande professor passou o seguinte: ele brincou, hoje você é corintiano, amanhã você é palmeirense, você briga muito com a torcida do outro time, do Palmeiras. Na outra reencarnação, você pode vir torcedor do Palmeiras. Aqui em Natal, você é ABC. Se você criticar muito, fizer muitos problemas com a torcida com a América, na próxima reencarnação, se você conseguir ainda superar todos os seus obstáculos, você vem como americano. Não adianta. Tudo vem para nós, para que nós possamos evoluir espiritualmente. Para que nós possamos chegarmos ao nosso Pai Celestial. Para que nós possamos ter dentro de nós um amor. As coisas, Jesus não deixou nenhuma religião. Você pode, às vezes, você pode conhecer alguém que não pratica religião, não participa de nenhum ato religioso, mas faz uma caridade incrível. E daí? O importante, minha filha, não é, desculpa o termo, mas a gente tem que entender que a vida é para que nós possamos evoluirmos e olhar nossos irmãos e todos os momentos como aqueles que querem evoluir conosco. Muito bem, meu amigo Amadeu Renato. Nós temos mais uma pergunta aí, já estamos no finalzinho do programa, e eu tenho um compromisso agora. Então, vamos fazer essa resposta aí desse nosso irmão, acho que é Fábio Moraes.
Em seguida, eu dou os avisos e a gente encerra. E naquela surpresa que o seu Amadeu tem para o final aí do programa. Tá certo. Então vamos aí, o Fábio Moraes. Se hoje sou evangélico e na próxima encarnação vou encarnar como espírita, e no segundo caso sou espírita e tenho na próxima encarnação de ser evangélico, como isso ocorrer? Veja bem, Fábio, bênçãos de Jesus para todos nós. Veja bem, as leis divinas, elas não coagem ninguém, elas não atropelam ninguém, elas não ferem consciências. As leis divinas, elas são cumpridas pelas nossas necessidades. Nós estamos submetidos a todas elas e o objetivo da aplicação dessas leis é o nosso crescimento. Para que a gente tenha a compreensão mais precisa disso, é necessário que a gente entenda o seguinte. Eu vou fazer aqui uma classificação aleatória dentro daquilo que eu já estudei e já ouvi, inclusive, de irmãos espirituais. Veja bem, nós temos, vamos supor, a religião católica, que tem um papel fundamental na evolução da humanidade, porque liga o homem a Deus como tal. Mas a religião católica, ela trabalha o fenômeno da adoração. Você aprende a adorar a Deus. Você aprende a adorar as imagens. Tem todo um conjunto de representatividade e você aprende a adorar as imagens. Já os evangélicos, eles estão num estágio mais evoluído e eles aprendem a amar. Eles têm fé. O fenômeno do evangélico é a fé incondicional que eles têm na misericórdia divina. Isso é um diferencial. Enquanto o católico adora, o evangélico crê. Veja que é um diferencial substancial. E aí o espiritismo, que seria, eu estou dizendo seria a vanguarda desses fenômenos religiosos, o espiritismo esclarece. Esse é o diferencial. Porque não impõe nada à consciência de quem quer que seja, faz com que entendamos a misericórdia divina a partir das nossas próprias experiências, como Renata acabou de explicar. Então, mediante esse processo de crescimento, que é natural, independe da nossa vontade, porque estamos inscritos nas leis divinas, você pode vir como católico, depois você pode vir como evangélico, você pode vir como espírita, como o Renato já disse lá atrás, vai depender do seu merecimento, das necessidades que você esteja submetido a elas, e assim você pode reencarnar em qualquer uma dessas religiões. Como o Renato disse, hoje você é católico, não gosta de evangélico. Amanhã você vem como evangélico para entender como é o evangelho lá naquele contexto. E depois você pode vir como espírito que você rejeita hoje, mas amanhã você vai se conscientizar que é ali onde prevalece a razão. Nesse contexto, nós vamos ter essa consciência, tá ok? Mas nós vamos fazer o seguinte, meu querido. Nós queremos agradecer a sua pergunta sábia e gostaríamos de deixar para que na próxima reunião, ou seja, no nosso próximo programa, a gente possa discutir. Nós ainda temos os 3 tipos de reencarnação. Nós temos a reencarnação acidental, nós temos a reencarnação proposta e nós temos a reencarnação livre. E nós vamos tratar delas, inclusive os sinais psicológicos que podem aparecer nos processos reencarnatórios, nós vamos tratar delas no próximo programa. Gostaríamos de agradecido, sinceramente, de coração, por você que está participando conosco do programa de hoje, fazendo o programa conosco, passar a palavra a Renato para que ele possa fazer suas considerações finais e a gente ir para o encerramento e, consequentemente, agradecer a Deus pela feliz oportunidade. É você, Renato. Queremos agradecer, só apenas uma colocaçãozinha muito nessa última pergunta. A evolução espiritual não depende de religião. Se você pegar Dom Helder do Recife, de Olinda, certo? Por ele ser católico, é um espírito altamente evoluído. Mas você pode pegar um evangélico também altamente evoluído. Isso vai depender da condição, da missão que ele vem cumprir aqui na face da Terra. Eu agradeço a todos.
Vamos pedir a Deus a proteção divina para que nós possamos entender a vida e nós aprendermos cada vez mais dos ensinamentos dele, que ele sempre nos diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Muita paz para todos. Muitíssimo obrigado a todos que fizeram o programa conosco. Hoje a Tavares vai fazer, vai revelar, vai nos explicar. Um abraço a Fuete Quintal. Ele vai nos explicar a programação da semana e, na sequência, nós vamos fazer a conclusão dos nossos trabalhos de hoje, fazendo a prece de encerramento. É com você, Tavares. Muito bem, meu amigo. Muito obrigado por esses esclarecimentos preciosos. E hoje à noite nós teremos nosso irmão José Soares, da Federação Espírita, porque realmente ele vai evoluir, porque ele hoje é americano, na próxima já volta a BCDista aí, tem uma evolução cósmica, com certeza nisso eu concordo. E hoje nós vamos fazer o programa sobre os chamados centros de força, que está lá no livro Entre o Céu e a Terra. A gente dá uma paradinha no livro A Caminho da Luz, no capítulo 20, e vamos continuar na próxima semana. Amanhã à noite nós teremos o nosso irmão Enzo Urbana, que ele vai falar sobre suicídio e suas consequências espirituais. E fechando a semana, no domingo, o nosso irmão Alexandre, lá de São Paulo, que vai falar sobre espiritismo e filosofia. Mas a gente quer fazer um convite todo especial, porque ontem nós tivemos contato com a nossa irmã Elza Rossi, presidente da Federação Espírita do Reino Unido, e ela nos conclamou a falar com algumas pessoas que são amigas para que pudessem fazer programa com a gente, já que em novembro, ver como a agenda da mulher cheia, a gente só vai conseguir falar com ela no dia 4 de novembro. A presidente da Federação Espírita do Reino Unido, a nossa irmã Elsa, vai estar aqui fazendo um programa conosco, inclusive num horário diferenciado, porque são 4 horas de diferença, viu, senhor Amadeu? E ontem, mantendo um contato com o Uruguai, fechamos com o nosso irmão Rubens, do Uruguai, que vai fazer um programa aqui com a gente, com um pessoal da Nova Zelândia, também com a nossa irmã Karen, da Austrália. São 13 horas de diferença. E foi um negócio danado, a gente simpatizou um com o outro, ficamos aqui quase meia hora conversando. Mas e aí, o horário? Como é que a gente faz, né? E, no caso, o horário que seria interessante para ela, com essas 13 horas, seria a partir das 8 horas da manhã. Eu digo 8 horas da manhã, já era quase meia-noite, eu digo, eu mesmo assim, vou pedir permissão ao senhor Amadeu. Então, na próxima semana, a nossa irmã Karen, da Austrália, vai estar aqui fazendo o programa às 8 horas da manhã, daqui a uma semana, que serão 21 horas, são 13 horas de diferença. Além disso, a nossa irmã Eulália Bueno, também dia 28, se não me falha a memória, Givanildo, que é da Rádio Rio de Janeiro, no qual nós estamos fechando um convênio de parceria com a Rádio Rio de Janeiro, vai fazer um programa aqui conosco sobre a questão do Esperanto, em que ele é professor de Esperanto. O nosso irmão Stevens, lá da Irlanda, também vai fazer programa conosco, né? O Santos, da Nova Zelândia, também estará aqui conosco. Então, uma série de novidades que nesses próximos 15 dias aí esses próximos 15 dias está saindo pela web Rádio Estação da Luz. Eu quero pedir de antemão, pedir desculpa ao nosso irmão João Maria, que eu não consegui falar com ele ontem, o dia foi cheio. Mas, senhor Amadeu, o pessoal aqui já está reclamando, sim ou não, você, né? O pessoal aqui já está reclamando que o senhor só falou em flor de quintal. E João Maria não vai falar, não, é? João Maria Freitas, um abraço fraternal, meu querido. Delcio Soares Silva, que Deus o abençoe e proteja, meu querido irmão. Quem mais? Tem Maria José Viana, que Jesus a ilumine e proteja. Obrigadão por fazer o programa conosco. Maurícia Gomes, que Jesus a proteja e ilumine. E a todos vocês que estiveram conosco aqui no programa, nos domínios da mediunidade, através da web Rádio Estação da Luz e através do Facebook. E aí, como nós temos um problema sério, que é a questão do horário, nós vamos agradecer a Jesus pela feliz oportunidade que estamos tendo. E aí eu tomo a liberdade de falar em meu nome, do meu irmão Renato Bezerra, e nós vamos fazer a oração de São Francisco, dizendo: Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade.
E onde houver desespero, que eu leve esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ô Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Mestre amado irmão Jesus, com os nossos mais elevados sentimentos de agradecimento, primeiramente a Deus pelo dom da vida e a vós pela assistência moral que nos proporcionou nesta manhã, reconhecendo a tua grandeza e a misericórdia, a vossa e do Pai para com todos nós, pedimos a vossa permissão para concluirmos os nossos trabalhos nesta manhã com muita paz e muita harmonia em nossos corações. Louvado seja o amor de Deus, nosso Pai. Louvado seja o amor de Jesus. Bom dia, Brasil!